Boa noite a todos. Mais uma vez estamos de volta aqui no nosso podcast, né? Ficamos um pouco afastados por questão de agenda, mas estamos cá de volta, né? E dessa vez com a nossa enfermeira, doutora Zilene Souza, ela é RT de enfermagem da Urgência Obstétrica da Santa Casa. São temas muito importantes que vamos falar hoje aqui, mas antes a gente quer citar os nossos anunciantes, que são aquelas empresas que acreditaram no nosso projeto. Nós estamos hoje aqui para, mais uma vez, falar de temas que fazem parte do nosso cotidiano em nosso podcast. Tá? E são 5 anunciantes que realmente acreditam, estão junto com a gente o tempo todo. Né? E boa noite, Zilene. Boa noite, gente. O tema de hoje, ele é muito importante. Né? Vai falar de quê? Vai falar de um tema que a gente conversa sempre em quem faz a PH e quem está no intra-hospitalar, que são as urgências obstétricas. Nós precisávamos de um profissional que viesse falar com a gente sobre a saúde materna, sobre um momento especial para a mulher, que é um momento que muitas mulheres esperam, que é o parto. Né? E nós temos uma profissional aqui que trabalha no maior hospital do estado, referência em gravidez e parto de alto risco, para falar. Nossa enfermeira Zilene Souza vai falar com a gente sobre esse tema importante. Eu queria te perguntar, do que a gente tem de urgência obstétrica da Santa Casa hoje, qual é a mais prevalente no nosso serviço da Santa Casa? Tá. Então, gente, boa noite, tá? Como o Jorge já falou, sou a enfermeira Zilene e, no momento, estou como RT da Urgência e Emergência Obstétrica da Fundação Santa Casa de Misericórdia, atuando na Urgência e Emergência Obstétrica. E, assim, para mim é um prazer estar aqui falando um pouco, né, nesse dia 28 de maio, que é o Dia Nacional, né, de Combate à Redução à Morte Materna Evitável. E é um prazer trazer um pouco da nossa experiência, né, um pouco do nosso conhecimento para todo mundo que está ouvindo a gente. Até porque é um assunto de muita relevância hoje na obstetrícia e a gente precisa muito dar enfoque nesse assunto dessas urgências e emergências obstétricas para que a gente possa ter um desfecho favorável para os nossos pacientes, né? Para a nossa grávida, nesse ciclo gravídico puerperal e para o nosso neném. Então, a partir desse momento que nós conseguimos reconhecer essas emergências obstétricas e atuar no quadro clínico, a gente tem um desfecho favorável que a gente consegue entregar para a família o amor de alguém. Então, assim, eu trabalho muito nesse sentido. Vamos entregar o amor de alguém, né? Então, na Santa Casa, a Fundação Santa Casa de Misericórdia, hoje, a gente tem em média de 3.200 a 3.400 atendimentos mensais, tá? E desses 3.400 atendimentos mensais, entre 35% e 40% a gente trabalha com pré-eclâmpsia. Impressionante, Tá? né? Muito. Pré-eclâmpsia foi o que eu imaginei. Agora, que dia você veio aqui, né? Um dia importante para quem atende obstetrícia, para quem atende essas mães, né? Então, é um dia importante, muito bom o dia que você veio hoje aqui. Então, quando se fala em pré-eclâmpsia, a gente pensa lá na atenção básica, né? A gente pensa em todo o processo que essa gestante passou até chegar na Santa Casa. E quando eu te pergunto, Zilene, em relação à pré-eclâmpsia, o que é que a gente tem mais? É Belém, é interior? O que é que se tem mais na Santa Casa? Qual é a região do estado do Pará que mais vem para a gente aqui? Então, deixa eu só falar um pouquinho sobre... a gente vai falar aqui um pouco de 3 CIPAVs. O que é CIPAV? Condições potencialmente ameaçadoras à vida, tá? Que é o que a gente trabalha, que a gente tem enfoque na obstetrícia hoje, que são as pré-eclâmpsias, os sangramentos e as infecções, né? Essas 3 condições, elas, como o nome já fala, potencialmente ameaçadoras à vida, né? E hoje, eu estava vendo uma pesquisa da Organização Pan-Americana de Saúde, eu só vou ler aqui que eu não sei exatamente falar. Entre 2000 e 2023, nós tivemos uma redução em 40% da mortalidade materna no mundo, né? Então, é uma taxa global
bem alta, tá bom? A meta hoje da OPAS é reduzir até 70 mulheres por cada 100 mil nascidos vivos. Então, de 2016 até 2023, essa é a meta global, tá? De 2020 a 2023, 29% tiveram uma redução na morbimortalidade materna e fetal no mundo, tá? O que a gente vê também é que a maioria desses óbitos, eles ocorreram em locais de difícil acesso, tá? Ou difícil ou nenhuma condições de atendimento mesmo. Porque essas metas levam em consideração, né? O local. Leva em consideração muito o local. O local. Inclusive. Essas metas variam em países? Ou sim, uma meta... sim. Na Ásia, nós temos uma taxa muito alta, né, dessa mortalidade. Por conta do quê? Por conta do acesso também à mulher à rede. Né? Então, aqui próprio, no Pará, a gente tem uma condição desfavorável. Né? O Pará, ele é um estado muito grande. Então, a gente recebe mulheres... Pará vamos dizer, o Pará é um país, é um né? país, um país à parte. Né? Então, a gente recebe mulheres de municípios, assim, eu já chego de algum município que eu nem sabia que existia. Tão Né? distante, né? Muito distante, que a gente nem sabe como existe. Então, às vezes vem de barco, 2, 3 dias de barco, né? Então, as condições lá são desfavoráveis. E a gente também tem a condição do pré-natal, né? Então, a gente vê uma falha no nosso pré-natal muito grande, né? Se aqui na cidade, região metropolitana de Belém, nos locais mais próximos, a gente já tem essa falha, imagine num local onde a pessoa não tem esse acesso garantido. Né? É um acesso garantido. É dificuldade de profissional, é dificuldade de distância. E a própria cobertura, né? Às vezes o município ele não tem uma cobertura a própria importante, cobertura. Né? E assim, a falta de profissionais é muito grande, porque assim, até o acesso do profissional para esses locais, a gente tem municípios aqui no Pará que o médico vai uma vez por semana lá. Entendeu? Vai uma vez por semana. Então, isso faz com que isso é uma das causas que aumenta essa morbimortalidade materna. Né? Mas aquilo que eu perguntei no nosso estado, qual é a região do estado em que é mais prevalente na Santa Casa, que vem com pré-eclâmpsia ou outra urgência obstétrica? Aqui é a região, não digo o município, mas a região que você consegue ver. Olha, assim. Eu acho que assim não tem assim aquela que tenha um número maior. Porque até do próprio centro da cidade, da própria capital, a gente tem um equilíbrio, tá? Hoje, na verdade, a gente atende, eu acho, a última pesquisa foi 2023. 60% dos atendimentos são pacientes do interior. E aí nós recebemos de toda a região que você imagina. Acontece de estados mais próximos também virem para cá? Muito. Já veio paciente de Macapá, do Maranhão, Tocantins, a gente recebe. Né? Acontece às vezes de um município que está ali quase na divisa com o estado do Pará, é mais fácil vir para Belém do que ir para a capital do estado dele. Até municípios, a gente fala assim, paciente que vem de Barcarena. Aí fala, mas você tem Barcarena, lá tem um hospital metropolitano. Ah, não, mas para cá é mais perto. Sabe? Então, assim, a gente vê... Tem um hospital materno lá, né? E aí a gente fala, mas por que você veio para cá? Ah, porque aqui é mais perto. É assim, é assim. A gente vive hoje numa condição de superlotação na Santa Casa, tá? A gente vive em plano de contingência constante. E aí a gente está hoje envolvido numa rede de gestão municipal e estadual, incluindo SESPA, SESMA, Ministério Público, Hospital Regional do Abelardo dos Santos, Ordem Terceira, Beneficente Portuguesa, Santa Casa. Nós tínhamos uma rede de suporte, né, para a gente, que era o Hospital Anita Gerosa e o Hospital Santa Maria. Perdeu esse suporte, não? Perdemos. Hoje a gente não tem hospital de retaguarda. Essa questão, eu tenho até uma pergunta para te fazer lá para frente sobre essa questão da rede, né? A gente vai deixar ela mais lá para frente um pouquinho, sobre a questão da rede e regulação. Mas, voltando à nossa prevalência aqui, então, realmente a pré-eclâmpsia, ela continua, né? Continua. Sendo Santa Casa. A gente tem observado até no pré-natal isso aí.
É. São os dados. Hoje no século XXI que a gente está, né, a gente ter uma morte materna é inadmissível. Né? A gente Tem se trabalha... falado muito isso, trabalhar para diminuir a mortalidade materna, porque no dia de hoje é inconcebível isso. Né? Inconcebível. A gente trabalha muito a redução da morte materna evitável. Né? O que é a morte materna evitável? Quando ela já chega, geralmente, principalmente dos interiores, assim, mais longínquos, ela já chega para mim no estado crítico, sabe? Bem crítico. Então, a gente trabalha muito da morte materna evitável. Nós temos protocolos, né, que são os nossos que a gente trabalha, como eu te falei, pré-eclâmpsia, sangramento, que são as hemorragias e as infecções. A gente trabalha esses protocolos muito direcionados, né, e a gente tem um desfecho muito favorável. Para você ter uma ideia, em 2024, em 11 anos, foi o nosso menor número de morte materna na Santa Casa. Inclusive, até te falar disso, sobre o protocolo, por exemplo, de pré-eclâmpsia na Santa Casa. Como é que esse protocolo é abordado na Santa Casa? A equipe de profissional, todo mundo é engajada nisso? A gente trabalha com uma equipe multiprofissional. Tá? Então, no primeiro momento que a paciente dá entrada na Santa Casa, ela é recebida, ela é acolhida pelo enfermeiro que faz a classificação do risco dela. Classificação de risco, tudo na parte faz a classificação de risco na urgência obstétrica. Baseada no Ministério da Saúde. Dentro da classificação de risco, hoje nós trabalhamos com o score do MELS. Né? E a gente trabalhou esse projeto em parto adequado juntamente com o Instituto de Melhorias, o IHI, que é o Instituto de Melhorias. Então, a gente adequou o MELS na classificação de risco, porque é uma ferramenta a mais que você consegue identificar mais rapidamente, tá? Então, no momento que o enfermeiro faz a classificação do risco dela, que ele verifica sinais vitais, que ele consegue pontuar, o MELS ele é um score que ele evidencia a deterioração clínica, né? Então, esse score ele pode te levar a 3 CPAVs, que são justamente a pressão alta, a hemorragia e o sangramento, ou a hemorragia e a infecção, né? Então, nós temos critérios para que isso seja disparado. No momento que o enfermeiro ele identifica uma paciente com pré-eclâmpsia... Ele dá o start, né? Ele dá o start, encaminha essa paciente para a sala vermelha, dependendo do score do MELS dela e dos sinais e sintomas, né? E aí já aciona o médico da sala vermelha e imediatamente o protocolo é disparado, tá? A gente tem até 1 hora para que você faça. A gente trabalha com os 4 R's. Você reconhece, você resgata, você reavalia e você referencia. Esses 4 R's, eles têm um tempo de 1 hora, que é a nossa hora ouro, para que ele seja fechado e dê o desfecho final da paciente. Você sabe que eu sou enfermeiro do APH, né? Então, no APH, um dos nossos desafios é a hemorragia. É uma das causas de morte no APH, a hemorragia. E aí, quando tu falaste em pré-eclâmpsia, né, que o protocolo de pré-eclâmpsia, aí eu já ia entrar contigo na questão da hemorragia perinatal, né? Aquela hemorragia materna, que também é um desafio para a equipe que atende na urgência obstétrica, né? E eu ia te perguntar, como tem sido abordado o protocolo de atendimento às hemorragias? Então, a gente sabe que a hemorragia é uma das... Eu falo muito em CPAV, né? Então, é uma CPAV, é uma patologia que ela é que mais rapidamente mata, até porque é uma coisa que você está vendo, né? A pressão alta mata, sim, a infecção também, mas a hemorragia se você não tiver aquele olhar, né, diferenciado, aquele olhar, tomar aquela conduta imediata, você pode perder sua paciente. Nós temos o protocolo de HPP, né? Mas esse protocolo de HPP, hemorragia pós-parto, ele também serve para pacientes que dão entrada na porta. Um DPP, né? No caso do DPP, chegou na porta, o enfermeiro... Ela é abordada sempre pelo enfermeiro obstetra, tá? Então, ela é abordada pelo enfermeiro. Ela tem uma suspeita de DPP, imediatamente é feito todas as manobras que tem que fazer e a paciente é imediatamente encaminhada para o centro obstétrico, tá? Aí, agora, se a gente pega um sangramento, abortamento também acontece. Tem os abortamentos. Tem os abortamentos. O sangramento no período do parto. O sangramento anormal. E o HPP, que é o pós-parto, né? Acontece de nós recebermos também de porta algumas pacientes que elas estão sendo encaminhadas para a Santa Casa e aí elas têm faz o parto em trânsito, né? Acontece muito.
Então, a parto em trânsito já chegou de paciente lá com a gente, já um sangramento intenso, abre o protocolo de HPP, a gente tem uma caixa, né, de hemorragia pós-parto. Dentro dessa caixa tem o terotônico, temos o prostol, nós temos o balão, nós temos todo um aparato para fazer aquele primeiro atendimento. Você lembra de uma coisa, diante dessas urgências, no caso pré-eclâmpsia, mas me referindo mais à questão da hemorragia, essas pacientes, elas são vaga zero ou é regulado ainda? Então, nós temos um núcleo de regulação interna. Ele é interno, mas também, né? O que que a gente sempre... Deve ter uma demanda espontânea, não tem? Tem uma demanda espontânea muito grande. A gente tem o núcleo de regulação que a gente orienta muito. Por que a gente faz essa orientação aos municípios? Porque, assim, às vezes o município simplesmente eles ainda usam muito a ambulancioterapia. Né? Ainda existe ambulância terapia. Muito. Joga o paciente dentro da ambulância e leva para Santa Casa. Para quem não sabe, eu fui do interior por muitos anos na ambulância terapia, boto o paciente na ambulância e corre para Belém do Pará. Tipo assim, muitas das vezes os pacientes ela não chegam nem com uma referência. Sem nada. Né? O que a gente orienta, assim, quando a gente pega esses casos de vem cá, chama a pessoa que está acompanhando. Liga, olha, minha paciente está assim, a gente já faz alguma orientação para que você chegue na porta com essa paciente pelo menos estabilizada. Porque, às vezes, eles chegam na porta e já é um corre-corre, porque a gente não sabe que está chegando, né? Então, assim, se existir, nós temos um grupo, se existir essa regulação prévia, o NIR já passa, olha, está chegando uma paciente que convulsionou, olha, está chegando uma paciente com suspeita de DPP. Então, a gente já consegue se preparar, a gente está preparado, mas isso é mais rapidamente, porque a gente chega, ela fez sulfata, como foi que fez? Não sei. Ela fez midralazina, como foi que foi administrada? Não tem uma história. Sei. Não, eu vou te dizer mais, já foi pior, já? Lembra quando não existia regulação? Foi pior, já foi pior. O paciente chegava de qualquer jeito, e sem avisar, sem nada. Assim, né? Não é muito diferente hoje. Às vezes, eles colocam um paciente com 8... Eu peguei uma paciente no sábado, uma paciente que saiu de São Francisco do Pará. Uma paciente com 8 centímetros, um bebê prematuro de 30 semanas, que pariu no trânsito. Entendeu? Aí o que a gente conversa muito com essa equipe? Não seria melhor ela ter essa criança lá com o mínimo, né? O mínimo de atendimento e depois vocês tentarem fazer a transferência? Quer dizer, joga dentro da ambulância, pare no caminho, aí já chega lá para a gente num estado mais crítico. Né? A gente já teve, uns 2 ou 3 anos atrás, a gente teve um óbito por hemorragia. Né? E a paciente chegou assim, que a gente não tem como evitar. Né? E, graças a Deus, hoje, né, além de nós termos uma regulação, tem todo um protocolo para referenciar para a capital, para Santa Casa, e hoje nós temos o aeromédico, nós temos helicóptero, né? Tem. Que desde a gestão passada já traz para Santa Casa, até para outros estados. A gente tem um heliponto, né? Heliponto em cima da Santa Casa, geralmente que consegue esses pacientes eles são regulados, que vêm... principalmente Marajó, né? Marajó. Principalmente Breves, Marajó. Aquela região de lá do Marajó, eles vêm regulados para a gente, né? E aí a gente já... Mas é aquilo que eu estou te falando, né? Acho que essa regulação, ela é muito importante. Né? Porque você já consegue dar alguma orientação, porque a gente sabe que esses profissionais que atuam no interior, alguns não têm manejo, né? São profissionais generalistas, eles não têm aquele manejo com obstetrícia. E aí a gente já consegue orientar, faz assim, tá, convulsionou, o que você está fazendo? Assim, faz hidralazina tantas horas, tem sulfato, então vamos começar a sulfatar a paciente, vamos pelo menos tentar melhorar, dar uma condição melhor, uma chance de vida para essa mulher. Né? E já falando, era uma pergunta que eu ia fazer, já falando da questão, estamos falando já de regulação, eu pergunto para você, a Santa Casa é um hospital de referência, né? E como é que você vê hoje a referência, a rede de assistência ao parto de alto risco no estado do Pará? Como é que você vê hoje o cenário? No estado do Pará... Quando eu falo isso, porque eu estou tomando a Santa Casa como referência, né? Que é o nosso hospital de referência. É aquilo que eu estou te falando. A gente vive em superlotação, tá? A gente vive no plano de contingência. E a gente recebe. A gente recebe todo mundo, a gente acolhe todo mundo e a gente explica. A Santa Casa é uma mãezona. A mãe, o nome já fala, é a mãe. Santa Casa é uma mãezona. Então, a gente vê assim que esse pré-natal... Esse é o papel, né? Nosso papel, graças a Deus, né? Então, assim, a gente fica muito feliz com as nossas melhorias, né? Com as nossas melhorias que a gente percebe, a gente vê o que a gente melhorou muito. Como eu te falei, ano passado a gente teve 5 óbitos. Né? Em 2013, nós tivemos, se eu não me engano, 70, alguma coisa assim. Em 2024, nós tivemos 5 óbitos por morte. 2
apenas um ou dois que foram evitáveis, que a paciente já chegou. Mas, assim, os nossos protocolos, eles são bem definidos. A gente tem toda uma equipe multiprofissional que atua junto à paciente, técnico de enfermagem, enfermeiros, médicos. Nós temos uma equipe de psicólogos, assistência social, temos um apoio de um time de resposta rápida, no caso de precisar. Agora, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Sabe como eu sou do APH? Né? Eu te pergunto, porque nós estamos falando da obstetrícia aqui, a hemorragia pré-natal, a pré-eclâmpsia, mas e quando chega na Santa Casa, uma grávida, por exemplo, que não está em trabalho de parto, mas ela sofreu um acidente automobilístico. Né? Você recebe na Santa Casa uma politraumatizada, que, na verdade, essa paciente deveria primeiro ir para o hospital de politrauma para depois ser referenciada para a Santa Casa. Mas, às vezes, pode vir direto para a Santa Casa. Acontece. Né? Acontece, né? Acontece. O que a gente faz? Dependendo da idade gestacional. Né? Há uma paciente que já está com uma idade gestacional mais avançada, teve um politrauma. A gente faz esse atendimento, até porque já é um bebê viável. Né? Então, faz o primeiro atendimento dela, faz ultrassom, faz tudo o que ela tem que fazer. Está tudo ok, aí a gente referencia e encaminha. Agora, acontece de uma suspeita de gestação ou uma gestação inicial, e aí o que a gente fala para a família, para quem está trazendo? Vamos apenas fazer esse primeiro atendimento rápido, mas agora a prioridade é a mãe. Né? Então, a gente não tem ortopedista, a gente não tem neurologista, a gente trata a parte obstétrica. Se a gente também não chegou na porta, não é aqui porque ela está com 10 semanas de gestação. Não, vamos fazer a primeira abordagem e encaminhar ela para Não tem a as outras especialidades do trauma, mas vai pelo menos estabilizar. Não, né? sim, é isso que acontece muito. Principalmente bombeiro leva, SAMU leva, ela está com gestação inicial, está sangrando, não, tá, vamos medicar, faz ultrassom, né? E aí depois referencia para o hospital. Tem ultrassom de porta? Tem ultrassom de porta. Urgência e emergência 24 horas. Ultrassom de porta, hein? Conseguimos urgência e emergência. Hoje o nosso ultrassom funciona 24 horas. Né? Algum tempo atrás ele só funcionava até 19. E aí a gente teve problemas, passou para meia-noite, continuamos com alguns problemas e agora a gente tem ultrassom 24 horas na urgência e emergência. Importante isso. Muito. E também o que eu acho importante é a questão das capacitações. Né? Então, a gente tem um núcleo de educação continuada na Santa Casa. Né? Fora o núcleo de educação continuada, que a gente, no início do ano, a gente faz um cronograma, cada setor faz o seu cronograma e encaminha para a CEDP, né? Que é o núcleo de educação. Fora o cronograma setorial, tem o cronograma institucional. Né? Então, o protocolo de pré-eclâmpsia, o protocolo de hemorragia, ele é um protocolo da linha materna. Né? Então, a gente faz as capacitações e aí setorial, né? Linha materna, e tem os protocolos institucionais. Por exemplo, o protocolo de sepsis é um protocolo institucional. Né? A gente faz o monitoramento, a abertura desse protocolo, que é o bundle, né? Que são aquele conjunto de medidas para que você venha... Tem nos outros hospitais que estão da sepsis, agora aqui mais voltado para a obstetrícia, né? Mas é porque a gente tem assim, um número considerável de suspeita de sepsis na urgência. Tá? Paciente já vem com história de infecções anteriores que não tratadas, né? E aí, quando a gente identifica, vê dentro do protocolo... No caso das rupturas prematuras né? Dentro do protocolo tem os critérios. Se essa paciente se encaixar nesse critério, o protocolo é disparado. Né? Dispara o protocolo, faz todo o bundle que tem que fazer, coleta de material laboratorial, início do antibiótico, reavaliação em até 1 hora, né? E a tomada de conduta. A miorrex prematura continua sendo a principal causa de sepsis? Não. Não? Não, são as infecções... Importante fazer essa pergunta para que as pessoas saibam que tem outros focos, né? Nós temos a infecção urinária, acho que ela é a maior causa de hoje. Ela é a principal causa... Principal causa. É a infecção urinária, né? Dentro do nosso protocolo, Aí nós temos a miorrex prematura, né? Temos a córeo, temos infecção de ferida operatória, algumas pulmonares, ou focos indefinidos, assim, a gente ainda consegue pegar. Mas, assim, hoje a gente eu não tenho caso de morte por sepse dentro da casa da morte materna. Né? O nosso protocolo ele é bem definido, ele é bem amarrado, a gente tem, assim, uma adesão já da equipe de 100%. Né? A gente já tem algumas falhas em condutas, algumas coisas assim, mas a gente faz capacitação, frequente capacitação. Teve um protocolo, como eu te falei ainda agora, o protocolo de deterioração clínica. A gente fez agora a gente tem dentro da Santa Casa o projeto Aprimorar. Né? O que é o projeto Aprimorar? Ele foi criado pela Gerência Geral de Enfermagem, onde os próprios enfermeiros, nós enfermeiros,
ela dá um assunto e a gente vai fazer aquele abordagem. E ele é uma plataforma, né? Então, todo servidor de enfermagem da Santa Casa, ele se inscreve, aí ele vai fazer aquele curso online. Depois daquele curso, aí ele vai fazer uma prova, né? Para que seja liberado o certificado dele. Então, a gente já abordou vários assuntos: abortamento, classificação de risco, ética de enfermagem, medicação de alta vigilância, deterioração clínica, que a gente trabalha com MELs, com MILs e com PILs. Dentro da obstetrícia, a gente trabalha com MELs, como eu te falei. É um protocolo que ele veio se juntar ao protocolo do Ministério da Saúde, que todos os enfermeiros eles já estão capacitados, e técnicos também, já estão capacitados em reconhecer alguma patologia que pode ter um desfecho desfavorável. Uma coisa que eu ia te perguntar, a questão da capacitação, que eu acho interessante, que não sei se acontece, tem a capacitação das urgências obstétricas, mas associar uma capacitação mais generalista das urgências, se não qualificaria melhor o profissional, tipo assim, mais generalista, tipo assim, falar além da parte obstétrica, falar, por exemplo, vamos falar hoje de choque hipovolêmico, vamos falar hoje, por exemplo, de manejo de vias aéreas daquela gestante, seria uma forma mais generalista de como abordar. Eu te falei, nós temos, né? Temos o cronograma setorial e tem o institucional, né? Dentro dessas capacitações a gente tem a abordagem, né? Da RCP, em neonatologia, em gestantes, né? A equipe, ela se reúne junto com a equipe da UTI para fazer esses acompanhamentos. Nós temos capacitação em riscos assistenciais e gestão de riscos. Então, a gente tem várias capacitações, não só dentro da linha materna, mas em todo o hospital. Interessante. Tá? Em todas as áreas, nós da PH, vocês da obstetrícia, pessoal da saúde mental, né, que nós vamos ter um profissional de saúde mental aqui, que a gente vai falar depois de ansiedade e suicídio. A capacitação ela tem que estar presente em todas as áreas, porque é isso que mantém a qualidade do serviço. Né? Agora, falando um pouquinho da sepse, já que ela é a terceira causa de morte materna, qual a abordagem que essa gestante, que é feita nessa gestante ainda na urgência obstétrica? Ainda na urgência obstétrica. No momento que o enfermeiro ele identifica algum critério para abertura do protocolo, nós enfermeiros já conseguimos disparar o protocolo, tá? Então, a gente trabalha com MV, né, que é um programa da Santa Casa, e dentro desse programa já tem lá a sepse. Quando você identificou algum sinal, dois ou três critérios, você consegue disparar o protocolo. Conseguiu disparar o protocolo, você imediatamente comunica ao médico da sala vermelha. Estou com uma paciente que está com hipotensão, está com taquicardia, está com hipertermia. Basta três critérios, aí ele já entra com um kit sepsis, que a gente chama. A gente também no próprio sistema a gente tem o kit sepsis, o kit pré-eclâmpsia. Quando ele joga lá kit sepsis obstetrícia, já sai todos os exames que a paciente precisa fazer. Tá? Imediatamente, quando eu disparo o protocolo, o médico pede o kit, isso já cai no laboratório, já acende uma luzinha lá, o laboratório já vem imediatamente colher. Isso dá celeridade, né? Com certeza. Coleta esse material, coletou o sangue, a gente já está lá com um antibiótico preparado, né? Hoje a gente tem 2 antibióticos, a primeira escolha é a ceftriaxona, né? E o metronidazol. E aí a gente o enfermagem já está com o antibiótico preparado, já administra, daqui a 40 minutos vamos ver o resultado dos exames, né? Aí vai ver o lactato, o hemograma dela, tá alterado, aí o médico já vai fazer reposição volêmica e já vê a necessidade de referenciar ela para uma UTI, ou espera 30 minutos para repetir o lactato para confirmar a sepse, né? A principal causa de sepse, como você falou, é a infecção urinária, né? É importante que haja um fortalecimento da atenção básica, né? Do pré-natal, mais precoce, né? Eu acho que é importante esse fortalecimento. A gente também vê muita gente, recebe muita paciente que não realiza o pré-natal, né? Quando realizam, busca, né? É 1, 2, 3 consultas que a gente vê que, assim, a minoria é um pré-natal de qualidade também, né? Então, a gente precisa muito fortalecer isso, que a mídia, a própria mídia, fortalecesse, que tivesse campanhas fortalecendo a importância do pré-natal para essa paciente. Porque se essa grávida tiver um pré-natal adequado, se ela comparecer às consultas, realizar os exames que ela tem que fazer e for identificado, com certeza a gente teria uma diminuição nesse número de... Com certeza. Então, tudo... Que é uma das... Né, tudo é prevenção. Das medidas, né, para a redução da morte materna. Tudo é prevenção. Prevenção.
Agora eu te pergunto, o Dr. Guatassara esteve aqui, nós falamos sobre os preparativos do SAMU para a COP. Quem já assistiu, quem não assistiu, acompanhe lá aqui no nosso canal. E aí eu perguntei para ele sobre esses preparativos e te pergunto, a Santa Casa ela está inserida nesse contexto, né? Nós vamos ter um incremento de número de pessoas circulando na cidade nesse período da COP. Há um preparativo a mais da Santa Casa para esse momento? Sim. A Santa Casa vai ser referência, né? Vai ser um hospital de referência para esses atendimentos. E aí está tendo reuniões com a alta e média gestão, para definir como é que vai ser esse atendimento. Nós temos algumas áreas que estão sendo reajustadas, né? Por conta que a gente vai pegar, né? A gente vai pegar, assim, um alto número de pessoas que a gente vai ter que fazer esse atendimento, como referência A no gestão Estado. Santa Casa se preocupou em deixar uma ala reservada, alguma coisa nesse sentido? Pois é, então, isso que a gente está falando. Como a gente está em contingência, sempre em contingência, com superlotação. Esse que é o X da questão, está sempre em contingência. Sempre, sempre, sempre. E está sendo feito algumas reprogramações lá, né? Alguns reajustes, e eu acredito que vai ter alguma coisa assim para fazer esses atendimentos de... Até porque o nosso governador, ele colocou, né, a Santa Casa como referência. Suporte, né? Que é o maior hospital da região Norte-Nordeste, né? Então, a gente tem esse desafio aí pela frente. E a gente tem um desafio muito grande, eu costumo dizer que, além de outros grandes hospitais que nós temos aqui no estado do Pará, públicos, eu costumo dizer que a Santa Casa também é um dos orgulhos do SUS. É um hospital que nos dá um grande orgulho. Né? É muito orgulho. Trabalhar na Santa Casa assim, é um sonho realizado. A gente é ONA 3, nível de excelência, de qualidade, né? A gente conseguiu agora ano passado a recertificação do nível de excelência do ONA 3, e agora em agosto a gente vai ter uma visita para uma possível acreditação QMENTO, internacional canadense. Vou esclarecer para os nossos que estão aqui nos acompanhando, que ela quer dizer ONA 3, que é a Organização Nacional de Acreditação, que é uma organização que acompanha a qualidade dos hospitais, né? Qualidade da assistência, da segurança do paciente, e cada fiscalização, acompanhamento dos hospitais vão ganhando esse tipo, um rótulo, né? Para identificar aquele hospital, um título, aquele hospital é ONA 1, ONA 2, ONA 3, a Santa Casa está indo agora para a ONA 3. Não, nós já somos ONA 3. Nós estamos buscando uma acreditação internacional. Ah, sim, muito bom. A QMENTO, a canadense, que agora em agosto a gente vai ter uma visita, né? Então, assim, o que a gente tem que mostrar? Tudo que a gente melhorou. A gente melhorou muito, né? Então, a gente tem que demonstrar para os nossos avaliadores que virão o que é que a gente era e o que a gente está hoje, né? Então, assim, a gente tem uma trajetória de melhorias muito grande dentro da Santa Casa, né? Então, hoje, a Santa Casa, acho que na região Norte-Nordeste, é o único hospital 100% SUS que é acreditado com excelência, né? 100% na região Norte, 100% SUS. Nós temos alguns particulares, né? Mas 100% SUS, a Santa Casa está inserida aí. E aí vai ser o primeiro hospital que vai, se Deus quiser, a gente vai conseguir a acreditação internacional. Eu te pergunto, uma das perguntas que a gente faz sempre quase no final, o que te deixa mais realizada na assistência da maior maternidade do Pará? O que é que te deixa mais realizada? Olha, eu sou suspeita para falar, porque assim, eu amo trabalhar com gestante, eu amo trabalhar na urgência, eu amo urgência, sou apaixonada por urgência, eu não conseguiria trabalhar em outro local. E o desfecho que a gente tem das nossas pacientes é entregar para a sociedade, entregar para uma família o binômio saudável, sabe? Com desfecho favorável. Isso, para mim, é maravilhoso. Importante isso. É maravilhoso. A minha realização é essa. Quando você pega uma paciente dessas, que ela está em condições desfavoráveis, que ela está com um quadro clínico complicado, sombrio, e a gente consegue reconhecer, como eu te falei, resgatar essa paciente e entregar ela, é muito gratificante. É muito gratificante. Para quem não sabe,
Exilene foi do SAMU 92 comigo. Então, é a pessoa mais adequada para estar ali na urgência obstétrica, porque ela ama a emergência e ama a obstetrícia. Vamos. Juntou as duas coisas, você faz a urgência obstétrica. Apaixonada. Né? Aí, quase finalizando, faço pergunta para todo mundo. Conte um caos aí pra gente importante, inusitado ou engraçado desses anos de Santa Casa, que você quer contar pra gente. Menina, assim... Agora há pouco tempo, um caso. A paciente chegou, não sabia que estava grávida. Aí foi atendida, segundo ela, não sabia que estava gestante. Ela foi atendida pela médica. A médica evidenciou uma gestação assim de 23 semanas, por aí assim. Aí ela fez ultrassom, estava tudo direitinho, né? Foi fazer a medicação, ela ia ser liberada. Nesse momento, ela foi ao banheiro, né? A gente só escutou um grito. Aí a equipe saiu correndo, já que saiu de luva, já saiu. Quando ela estava sentada no chão e estava expelindo o feto, né? E aí, se eu não me engano, há 22, 23 semanas, estava expelindo o feto. Aí eu cheguei, olhei, fiquei, as enfermeiras lá, eu olhei, ela, bebê empelicado, cocei minha luva e fiquei olhando. Aí ela pegou o bebê, aí a enfermeira fez um clampeou, cordão umbilical, né? Pegou o neném, enrolou, e a gente já faz esse atendimento também do RN na urgência, né? Prematuro extremo. E aí ela enrolou o bebê e levou para o bercinho aquecido. Nós temos um bercinho aquecido, ela secou o neném e era um bebezinho muito pequenininho. Aí ela secou, né? Secou o RN, aí ela olhou assim, aí ela... Coto, ela não está sem pulso, ela pegou. Aí ela tentou estar sem pulso, aí eu vou... Aí a gente ficou esperando ele dar algum sinal, nada. Né? Aí ela disse, ele está em ó. Aí ela disse, acho que ele está em ó, vamos chamar o médico. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, a gente vai ter que... Era um menino, sexo masculino. Aí vamos fazer o seguinte, na hora que ela pegou, né, ela fez um clamp, com clamp umbilical, e na outra ela colocou uma pinça, né? Vamos clampear para preparar. Incrível. Nesse momento, aí o menino fez uma, sabe, deu um sinal. Deu um sinal. Quando ele deu um sinal, gente, aí pega o ambu, pega a máscarazinha. Aí a gente começou a ventilar o menino, chama o neonatologista. O neonatologista desceu do PVV, conseguimos pesar 650 gramas. Neo entubou o menino, preparamos, levamos para a neonatologia. Então, assim, é muito gratificante, né? Porque a gente olhou assim... Parecia que ia dar tudo errado. Não, a gente já ia preparar o pacotinho dele, sabe? Não consegui pulsão, cordão umbilical não tava. Aí, de repente, ele, sabe? Nesse respiro dele, assim, aí corre, pega o ambu e vai ventilar o menino e chama o neonatologista, a gente já prepara o ambu, já prepara o tubo, já estava tudo pronto, ela chegou, entubou, ventilou o menino, colocou na isolete de transporte, levou para o PPP. Então, assim, é muito legal. Eu falei para a mãe depois, colocamos a mãe na sala vermelha, né, para fazer a dectação, fazer a medicação. Aí ela disse, meu neném está vivo? Eu disse, tá, seu neném está vivo. Olha 650 gramas, né? Surpresas, né? Então, assim, é muito bacana para a gente, é muito gratificante a gente ver, a gente saber que a gente conseguiu fazer alguma coisa, né? Porque depois eu não consegui acompanhar o desfecho, mas naquele momento a gente conseguiu, né? É uma equipe assim que a gente faz esse treinamento, é tudo rápido. Pega isso, faz aquilo, tá todo mundo lá e aí a gente conseguiu. Chamar o neonatologista, veio na hora, entubou, levou. Então, assim, é muito gratificante, né? Apesar da situação, apesar do contexto em si, mas, assim, o fato da equipe trabalhar em conjunto, da equipe estar ali junto, reconhecendo, sabendo, tendo as suas atribuições e conseguir esse desfecho, assim, é muito gratificante para a gente. Muito bom. E aí eu pergunto para finalizar, quem é Exilene nos seus momentos de folga? O que você gosta de fazer? Então, eu adoro trabalhar. eu gosto muito de trabalhar. Trabalha até nos momentos de folga. Sim, porque a gente, quanto coordenação, né, a gente não consegue. Exatamente, então, as coordenações do telefone não para. A gente está em casa ou está no lazer, o telefone está tocando. Né? Eu sou uma pessoa muito caseira, né? Eu tenho 2 princesas, eu tenho uma princesa médica e tenho uma princesinha que vai fazer ENEM esse ano. Então,
A gente é muito amiga, muito parceira. A gente... A princesa médica quis fazer obstetrícia ou não? Não. Não. Ela quis fazer o quê? Ela vai fazer anestésio. Ela quer fazer anestésio. No momento, ela fez um curso de capacitação. Ela está trabalhando com pediatria, numa sala amarela com pediatria. Mas ela pretende fazer anestésio. Agora, no final do ano, ela vai fazer a prova. E assim, a gente é muito parceira, a gente é muito amiga, a gente sai, a gente vai passear, a gente vai lanchar. Então, assim, eu sou muito caseira. Eu não sou muito de... Saiu, né? Adoro, né? Eu tenho os meus pais moram em Marituba, moram um pouco afastada, né? E, assim, eu adoro estar com meus pais também. É porque às vezes é muito pegado, né? Muito Plantões, família. Eu aí sou muito dá uma família, né? Muito família mesmo, de passear com os pais, de passear com as filhas. Sou tia, pego minhas sobrinhas também. Então, assim, é família mesmo, muito família. Então, foi um prazer te trazer aqui, né? Porque a gente queria falar de uma urgência assim, mais diferente do APH, a gente queria falar de uma urgência obstétrica, a gente vai ter depois também um tempo de saúde mental. Agradecer a tua vinda aqui, foram falas muito importantes, contribuíram muito para esse podcast que já nessa nossa jornada aqui já é o 3º episódio, né? E a gente finaliza aqui com nossos anunciantes que sempre estão com a gente aqui, o Empório do Shake, né, o consultório Humanizar e também a Med Implante, né, e a BF Produções e o nosso Hugo Possante, Advocacia Criminal. São anunciantes que estão com a gente desde o início, a gente agradece demais. Quero agradecer a tua vinda aqui, foi muito importante. Né? E até a próxima, nosso próximo encontro. Valeu? Obrigada, Jofre. Tá, só vou deixar uma reflexão. A gente trabalha muito morte materna evitável, né? E para a gente pensar, refletir e trabalhar, o que seria uma morte materna inevitável? Será que essa morte materna inevitável, em algum momento, nesse desfecho dessa gravidez, ela não poderia ser evitável? Né? Então, vamos repensar, né? Vamos trabalhar para que a gente possa conseguir dar para essas pacientes, para esse binômio, o melhor que a gente pode, o melhor de nós. Isso mesmo, É e isso. alcançar as metas. Né? É. Isso mesmo, muito obrigado. Importante. Não.